Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Papo de SST. Então nós chegamos aqui no quinto vídeo do nosso treinamento aí, do nosso mini treinamento aí em relação ao PGR. Então nós vamos estar falando hoje, dando continuidade aí ao que nós falamos até agora. Então se você está gostando aí, deixa já o seu curtir, compartilha com os colegas aí para eles poderem saber também como fazer o PGR aí na prática usando o Excel, tá bom? Então, voltando para a nossa planilha, o objetivo hoje vai ser colocar a classificação, tá? E além da classificação, nós vamos colocar aí uma forma de impressão desta folha, tá bom? Então, como que vai funcionar isso, tá? Isso aqui é um pouquinho mais complicado, então eu resolvi fazer um pouquinho com mais calma. E eu vou colocar uma colinha aqui para vocês poderem acompanhar o que está sendo feito aí, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui, tá? Então a nossa colinha tá aqui, beleza? Então a gente vai fazer esta formulazinha aqui e eu vou explicar ela passo a passo o que ela tá fazendo, tá bom? Então, como que funciona? Eu quero saber o seguinte, primeira coisa, vamos voltar aqui nos dados. O que a gente vai fazer, tá? Notem que eu fiz o seguinte, ó. A gente tinha feito até aqui, ó. Quer ver? Eu vou dar um excluir aqui. Vou tirar essas bordas daqui. Beleza. O que nós tínhamos até a aula passada era isso aqui. O que eu fiz? Eu cliquei nisso aqui, ó, só para ficar mais fácil. Isso aqui precisaria ser um cabeçalho. Então eu vou dar um Ctrl C aqui e vou colar isso aqui em cima. Beleza? Simples assim. Não vou precisar fazer mais nada. Então tudo que a gente fez a gente vai usar. Só isso aqui que eu precisei trocar. Beleza? Mas sem novidade. Agora ficou assim, ó, do jeito que estava. Só que aqui embaixo tem isso aqui e aqui em cima tem. Eu não precisava desse daqui de baixo. Mas eu não vou mexer nisso. Isso aí é insignificante agora nesse momento. Feito isso aqui, eu posso vir para cá e aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer separado aqui para você entender. Essa fórmula grandona que está escrita aqui, ela vai ter que vir aqui. Tá? Então, se eu pegar aqui, ó, e dar um copiar sem sem as aspas, tá? Vou dar um Enter aqui. Vou vir aqui, ó, e vou colar ela aqui, ó. Ctrl V. Vou dar Enter. Ele me mostrou aqui, ó, que baixa. Então, o que significa? Ó, se a probabilidade for baixa e a consequência for insignificante, a classificação vai ser baixa. Vamos ver se está certo? Aqui nos dados, ó. Ela é insignificante e ela é baixa. Ou seja, é essa aqui, ó. Ela deu baixa. Beleza? Mas e se ela fosse alta e insignificante? Ela tem que dar média. Vamos ver se está dando certo? Se ela for alta e insignificante, ela deu média aqui. Já mudou. Beleza? Então isso aqui a gente vai fazer para ele retornar dentro dessa matriz, certo? O que tem aqui, tá? Então ele vai mostrar dentro da matriz qual é a nossa classificação, beleza? Então eu vou fazer aqui embaixo, só para vocês verem o passo a passo do que está sendo feito, tá bom? Então o que eu estou querendo dizer, ó? Primeira coisa, eu estou fazendo igual C. Se o F2, que é esse cara aqui, ó, se essa classificação ela for igual a 0, o que eu quero que ele faça? Vai ser 0. Tá? Se não, aí ele tem a continuação aqui. Ó. Então, ó, se o F2 for igual a nada, se não tiver nada naquela célula, ele vai mostrar nada. Se não, se tiver alguma coisa lá, ele vai fazer isso aqui. Ó. Ele vai fazer uma segunda análise. Vamos supor que eu queira que faça o seguinte. Ó. Se aqui for igual maior que nada, eu quero que ele coloque aqui OK. Beleza? Eu estou substituindo essa parte aqui, tá, pessoal? C, papapá, que é essa segunda condição. Eu estou fazendo essa primeira condição aqui, só que depois do ponto e vírgula eu estou colocando para ele colocar OK. Só para eu ver se tudo está certo, tá? Então, por exemplo, ó, se aqui for maior que nada, se essa célula aqui F2 for maior que nada, ele vai mostrar OK. Se ela for igual a nada, ele vai deixar nada aqui. Beleza? Ó, dei OK, dei Enter, quer dizer, ele deu OK. Se eu tirar aqui, ó, ele ficou em branco. Se eu colocar qualquer coisa aqui, ele vai dar OK. Beleza? Então essa é a primeira condição. Se aquilo ali for maior que nada, ele vai pegar uma segunda condição, que é um se também, ó. Se, agora ele está falando do G2, que é esse cara aqui, ó. Se esse cara aqui for igual a nada, eu quero que ele retorne nada. Se não, eu quero que ele retorne OK, como a gente está fazendo ali em cima. Beleza? Então eu vou dar um OK. O que ele fez aqui na segunda condição? Ó? Se esse cara aqui for igual a nada, ó, igual a nada, ele fica em branco. Se ele for igual a qualquer coisa diferente de nada, ele vai dar um OK. Então, eu já matei essa questão aqui, ó, desse primeiro e desse segundo. Só que aí, ele não quer, tanto nesse aqui, nesse primeiro, que é esse aqui que eu fiz, que eu pedi para ele colocar OK, eu não pedi para ele colocar OK, eu falei para ele fazer o seguinte, ó.
ele vai avaliar isso aqui. Se ele for maior que nada, aí ele vai avaliar se esse aqui é maior que nada. Então, se o F2 for igual a nada, ele retorna nada. Se não, se o F2 for diferente, aí ele vai avaliar o segundo. Ó. Ele vai ver se o G2 ele é igual a nada e ele retorna nada. Se não, se o G2 não for igual a nada, ou seja, se os dois estiver maior que zero, ele vai fazer o seguinte, ele vai dar um PROC-V, ou seja, ele vai procurar o que eu tenho lá dentro da cédula. Tá? Ele vai procurar esse valor aqui ó, de F2 lá dentro daquela tabela. Então vamos fazer o seguinte, ó, igual PROC-V, né, ele está procurando lá. Se você não tem referência do que eu estou fazendo, dá uma buscada aí na internet, o que é o PROC-V e tudo mais. Depois a gente pode falar em outra aula. Então, eu vou fazer exatamente igual. Ele quer pegar o F2 e ele quer procurar esse F2 aonde? Aqui, ó, dados. Ele vai procurar aqui, ó, dentro dessa tabela aqui, ó. Então ele vai procurar isso aqui e ele vai retornar o quê? Ele vai retornar... deixa eu pegar aqui. Ele quer que retorne qual coluna? Então, ele vai procurar aqui na primeira coluna, sempre, tá? O PROC-V procura sempre na primeira coluna. E quando ele procurar na primeira coluna, eu quero que ele retorne qual? Aqui vai ser a 1, 2 e a 3. Eu quero que ele retorne a 3, por exemplo, tá? Que é essa aqui, ó. Ele vai retornar essa coluna, tá? E qual o valor que eu quero que ele retorne? Eu quero que ele retorne o valor, a correspondência exata, só para eu saber o que ele vai retornar. Então, teoricamente, é para ele fazer o seguinte, ó. Se lá eu colocar alta na coluna F2, e eu quero que ele retorne a terceira, ele tem que retornar aqui alta, beleza? Vamos dar um enter para ver se está certo. Aqui está média, ele retornou média. Vamos ver se está correto? Aqui, ó, a média. Ele vai retornar a terceira, ó. 1, 2, 3. Ele conta a primeira aqui, tá? Então, 1, 2, 3. Ele retornou essa aqui, beleza? Se eu pedisse para ele retornar a quarta, ele vai retornar a última lá, por exemplo. Eu quero que ele retorne a quarta. Aí ele retornou alta. Por quê? Ele pegou e contou daqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ele retornou essa aqui. Beleza? Se eu colocar baixa, ele tem que retornar médio agora. Vamos ver se está certo. Se eu colocar aqui alta, ele vai retornar... Opa. Baixa, ele vai retornar média. Certo? Aqui, ó. Baixa, ele retornou média. Fechou? Então, basicamente, o que eu fiz até aqui já desse procedimento. Só que na hora que eu coloco aqui o que eu quero retornar, eu estou colocando a quarta coluna. Só que eu não quero que ele retorne a coluna. Eu quero que ele retorne o que for correspondente a esses três aqui também, ó. Então eu vou colocar um corresp. O corresp é para ele fazer o seguinte. Lá ele está retornando a coluna. Então, ó, aqui é a coluna 1, aqui é a coluna 2, aqui é a coluna 3, aqui é a coluna 4. Só que eu não quero que ele retorne por número. Eu quero que ele retorne baseado nisso aqui, ó, nesse valor aqui, ó. Se for insignificante, ele vai retornar dessa coluna. Se for moderado, ele vai retornar dessa coluna. E se for catastrófico, ele vai retornar dessa. Então eu vou fazer um corresp. Então, ó, aqui está médio. E aí aqui a gente vai fazer um corresp só para entender como é que funciona. Então eu quero que ele pegue esse cara aqui, ó, nessa matriz aqui, ó, certo? E eu quero que ele retorne esse valor aqui, ó, o tipo de correspondência que eu quero que ele retorne, que seria... Vou colocar um aqui. Vamos ver. Ele deu erro aqui. Mas, basicamente, o que ele vai fazer, ele vai pegar correspondência exata. Vou pegar aqui. Ele está dando erro porque eu não concluí a fórmula, tá? Mas eu acho que deu para entender, beleza? Porque se ela tiver só o corresp aqui, ele não vai deixar retornar o que eu preciso. Eu preciso fazer essa fórmula toda em conjunto, tá? Então, basicamente, o que eu fiz foi juntar essas 4 fórmulas. Aqui eu não coloquei o corresp, mas basicamente eu juntei essas 4 fórmulas para poder chegar nesse resultado aqui, tá? Então, basicamente é isso aqui. Então, o que eu fiz? Ó, abri parênteses aqui, ele veio até aqui, abriu mais um 2, abriu mais um 3, abriu mais um 4. Depois que ele retornou o corresp, eu dou um ponto e vírgula, tá? Aí eu retorno 0, tá? Que seria esse aqui, ó. Esse primeiro fechou, esse aqui fechou nesse aqui. Esse segundo aqui, ó, fechou nesse PROC-V aqui, ó. Ele fechou o PROC. Então eu fecho aqui, ó, o segundo, tá? Então eu quero o corresp, e aí esse 0 ele quer dizer que é a correspondência exata, tá? Então se eu colocar aqui, ó, por exemplo, esse médio aqui, o que ele está fazendo, tá? Ele está pedindo aqui, ó, na coluna, isso aqui é o número do corresp, que é toda essa forma que eu coloquei aqui, ó, corresp. E esse, depois da vírgula aqui, o 0, é a mesma coisa que falso, tá?
Se eu escrever falso aqui vai dar na mesma, 0 ou falso, para o Excel ele entende da mesma forma, beleza? Então esse aqui fecha o do Corresp, esse aqui fecha o do PROC-V, esse aqui fecha o do primeiro C, esse aqui fecha o do segundo C, tá? O que eu vou acrescentar nesta fórmula aqui? Eu sempre gosto de colocar isso aqui, ó, se erro, ou seja, se der erro nessa fórmula, eu quero que ele faça o seguinte, que ele deixe em branco, que ele não retorne nada, tá? Então eu acrescentei o C erro, abri o parênteses aqui, fechei o parênteses aqui, o último, dei um ponto e vírgula e coloquei o que eu quero que ele retorne se der erro. Ou seja, se não der erro, ele vai fazer tudo isso aqui. Se der algum erro qualquer, ele vai deixar zerado a coluna. Vou dar um Enter, beleza? Agora eu vou puxar para baixo aqui, beleza? Então ele já está fazendo a classificação para mim automaticamente. Agora o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui e vou criar aquelas regras que a gente já tinha feito anteriormente. Então, ó, se for igual a alta, se for igual a alta, eu quero que ele fique em preenchimento, eu quero que ele fique vermelho, beleza? Se ele for igual a média sem acento, a gente colocou aqui para ficar, para não dar erro, eu quero que ele deixe em amarelo, beleza? E se ele for igual a baixa, eu quero que ele fique em verde. Vê que eu estou colocando um tom mais forte aqui para ficar mais fácil. Eu só vou fazer o seguinte, ó, aqui eu vou gerenciar, nesse aqui, ó, eu vou editar ele, porque eu vou pedir para ele fazer o seguinte, ó, eu vou pedir para ele colocar aqui na fonte, eu quero que a cor desse texto seja branca e que ele esteja em negrito, porque tá vendo que ficou escuro aqui, ó, vermelho? Eu vou dar um OK, vou dar um aplicar, beleza, tá? Deixa eu mudar aqui só para ver como é que fica em verde, se a gente consegue pegar um verdinho ali. Ele ficou baixo, todos os outros estão dando para ler. Eu só vou deixar tudo em negrito para manter padrão. Vou fazer o seguinte, deixa eu clicar 2 vezes aqui e vou colocar isso aqui em negrito. Ok. E esse aqui eu também vou deixar em negrito. É só vir aqui em fonte, ficar em negrito. Tá ok, ok, aplicar, beleza. Agora tá pronto a nossa classificação aqui. Então agora, pessoal, conforme eu mudar aqui, ó, então eu coloquei que aqui é alta e aqui ele é catastrófico. Ele já está mostrando aqui para mim que a classificação disso aqui é alta, tá? Então essa classificação ela serve como uma lista de prioridades para você saber qual o risco, tá? Qual o risco dentro do inventário que você vai ter que atuar ou agir primeiro, porque senão esse risco ele tem esse potencial de dano aqui de acordo com essa classificação. O potencial de dano dele é baixo, é médio, é alto, tá? Então é dessa forma que a gente tem aí o nosso inventário de riscos, beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou excluir essas 2 linhas aqui, as últimas, tá? Aqui ficou dentro da tabela, se eu for dando tab, tá? Ou passando para o lado, na hora que eu vier aqui, ó, ele vai criar automaticamente, todas as formas elas vão sendo puxadas. É por isso que a gente coloca aqui, a gente formata como tabela, porque fica muito mais fácil. Se você clicar aqui, ó, você vai ver que a fórmula ela já foi puxada para baixo automaticamente, tá? Não só aquela ali, mas todas elas. Ó, aquela fórmula nossa do número aqui, ela já foi puxada para baixo. Se eu colocar qualquer coisa aqui, ó, ele já vai puxar o número automaticamente aqui, tá? Então pode ver que ele já está contando automaticamente. Beleza? Aqui eu consigo colocar, ó, ele já puxa também automaticamente, só isso aqui que eu não tinha feito, tá? Mas o perigo e o risco a gente não tinha colocado lista suspensa, então é para digitar manualmente. Esses aqui também já estão aqui a lista suspensa, ela vem para baixo automaticamente, e assim que eu coloco ele já vai fazendo a classificação, beleza? Pessoal, eu vou parar aqui nesse vídeo para não ficar tão longo. Então, com isso a gente concluiu basicamente aqui o nosso inventário de riscos. É aqui onde você vai preencher todos os riscos que nós temos. E aí, para cada risco que eu criar aqui, a gente vai criar um plano de ação para ele. E eu vou colocar um botãozinho aqui para a gente fazer a impressão disso aqui. A gente vai ver como é que fica a impressão depois. Beleza? Então, pessoal, se gostou, voltando a falar aí, deixa o joinha, compartilhe com os colegas aí.